Nesse vídeo aqui eu quero te falar o passo a passo para você se tornar o primeiro milionário da sua família, caso ainda não exista nenhum aí. Se já tiver, você vai ser o próximo, né? Eu quero te falar isso baseado em evidências reais e empíricas que eu vi com os meus próprios olhos de pessoas próximas que eu convivo, né? Tenho vários amigos que já são milionários, multimilionários, alguns até já chegaram no patamar do bilhão, e existem alguns clientes também na minha consultoria de investimentos que eu lido diariamente, que a gente vê algumas práticas em comuns que fizeram eles chegarem a um patamar de passar do primeiro milhão, do segundo milhão de reais de patrimônio. E aí eu pude conviver com essas pessoas, aprender um pouco. Eu quero consolidar aqui alguns insights que eu aprendi com eles para, quem sabe, te ajudar e esse insight virar a chave aí na sua vida e você conseguir construir um patrimônio como esse também. Bom, muito prazer, meu nome é Henrique Sturt, eu sou certificado como gestor de recursos, especialista em investimentos pela Ambima e também sou sócio fundador da minha empresa de consultoria de investimentos, que é Stocus. Nesse vídeo nós vamos falar justamente sobre como você vai virar o primeiro milionário da sua família. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a grande maioria, mais da metade dos milionários e bilionários ao redor do mundo, eles são self-made millionaires. O que isso significa, né? Que eles construíram a sua própria fortuna do zero. Óbvio que existem aquelas pessoas que chegaram lá no patamar do bilhão porque simplesmente herdaram, o pai morreu e caiu a fortuna no colo dele do dia para a noite, mas a grande maioria, mais da metade, saiu do zero e construíram a sua fortuna ao longo do caminho. Então o primeiro passo que você tem que ter em mente para você chegar até o patamar do milhão é decidir que você vai ser um milionário. Inclusive, comenta aqui embaixo, eu decido que eu vou ser um milionário, vou ser o primeiro milionário da minha família, porque primeira coisa é você decidir, né? Você precisa quebrar esse ciclo de pobreza na sua família e começar de fato a executar aquilo que realmente funciona. Vou te falar nesse vídeo aqui duas coisas, né? Uma que qualquer um consegue aplicar e chegar até o primeiro milhão, e a outra não é para todo mundo, mas para quem for essa aqui, você consegue potencializar e acelerar esse processo em muitos anos. Você consegue antecipar 10 anos da sua vida e construir uma riqueza de 10 anos em apenas um ano. Parece loucura, mas você vai entender o que eu tô falando. Então você não pode ser vítima, né? Você ou vai ficar esperando a picanha do governo cair no seu colo, ou você corre atrás. Só depende de você. Você precisa quebrar esse ciclo que tá aí de pobreza na sua família, buscar conhecimento e de fato se tornar o primeiro milionário para conseguir mudar a vida das outras pessoas na sua família também. E aqui a gente não tá falando, né, de você criar o próximo Google, a próxima Apple, a próxima Amazon. Não, que existem formas de você se tornar milionário das formas mais aleatórias possíveis, né? Existem vários clientes meus que já são milionários e eu já percebi que não tem nenhuma correlação de você precisa fazer isso para virar milionário. Não, você pode ganhar dinheiro das mais aleatórias formas possíveis. Eu conheço desde gente que enriqueceu no mercado financeiro, como gente que ficou rico vendendo piscina. Então, você pode fazer aquilo que você gosta e existem formas de você antecipar os seus resultados futuros por meio do que eu vou falar nesse vídeo aqui. E se você acha que tudo que eu tô falando parece loucura, talvez seja porque você está num ambiente errado. E o ambiente que eu digo não é apenas o ambiente físico, né, que você tá aí vivendo na sua vida. Não, ambiente é tudo aquilo que está na sua volta. Sejam as pessoas, as relações que você tem, seja o conteúdo que você pesquisa na internet. Se você é aquela pessoa que só fica acompanhando sites de fofoca e coisas do tipo, o seu ambiente é aquele. Você está intoxicado por aquela informação. Quando você muda o seu ambiente, começa a pesquisar vídeos como, por exemplo, este aqui, de como você pode mudar a realidade da sua família, você começa a ter novas ideias, começa a ter acesso a novos conteúdos e muitas vezes aquela ideia lá da caverna de Platão, né? Quando você enxerga a luz assim, você não consegue desver. Então você precisa enxergar para ter certeza que existe um outro caminho. Por isso que é importante você mudar o seu ambiente, porque quando você muda o seu ambiente, você vai ter contato com novas pessoas, com essas novas pessoas você vai ter novas conversas, vai aprender coisas novas, vai adquirir novos conhecimentos, vai ter novas atitudes, novos resultados por consequência. E na hora que você começa a ter novos resultados, começam a surgir cada vez mais oportunidades também. É aquela ideia, né? Dinheiro faz dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, parece que mais oportunidades de fazer mais dinheiro surgem. Então quando você tá começando, parece que ninguém te abre as portas porque as pessoas não veem resultado em você. E tá tudo bem. Você precisa quebrar esse ciclo, esse estágio inicial. Por quê? Na hora que você começa a ver resultado, todo mundo começa a ver o seu resultado também. E se você é uma pessoa capaz de gerar resultado, todo mundo quer colocar grana em você para abrir novos negócios, porque se você consegue entregar resultado, todo mundo quer pegar um pedacinho desse resultado. Então começa a chover oportunidade para você de abrir novos negócios e aí cabe a hora de você filtrar
o que você vai entrar, o que você não vai entrar, porque o foco é também saber dizer não, aproveitar apenas as oportunidades certas, mas isso é papo para outro vídeo, né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu ambiente. Se você convive apenas com pessoas que gostam de ir pra balada, beber, fumar e a vida delas é esperar pelo final de semana para chegar nesse momento que é o único momento de prazer na semana delas, e às vezes até durante a semana também, então o foco delas é viver até não conseguir mais, você acaba se tornando uma pessoa dessas também, né? Você é a média das pessoas que você mais convive. Quando você muda de ambiente, muda de pessoas que você está convivendo para falar de negócios, falar sobre crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, investimentos e todos esses aspectos que envolvem esse tipo de conteúdo, você começa a se tornar uma dessas pessoas também. E tá tudo bem se você não tem nenhum amigo focado nesses critérios que eu estou falando. Você pode mudar o seu ambiente consumindo conteúdos de pessoas que falam sobre isso. Isso já é o estágio inicial ali, né? Aquele clique que vai começar a dar os seus primeiros passos. Beleza, Stuart, mas isso aí, papo de coach, balela, vamos falar de prática, vamos falar de passo a passo na prática. Como que você acumula patrimônio? Vou falar de duas formas possíveis, uma que quem acompanha o meu canal já está acostumada de eu falando bastante sobre isso, e a outra nem tanto, mas nós vamos falar então sobre essas duas formas. Uma que você consegue chegar no primeiro milhão, mesmo que demore um pouquinho mais, e tá tudo bem, porque você só precisa enriquecer uma vez na vida. Se você chegar nos seus 40, 50 anos com R$1 milhão, com uma taxa de juros de 10% ao ano, você vai estar tendo uma renda mensal ali de R$8 mil todos os meses. Então já é muito melhor do que a grande parte da população. E quanto mais você investe, mais também você consegue acumular. Mas o fato é investir mensalmente o seu dinheiro para acumular patrimônio, usar do poder dos juros compostos, da bola de neve para acelerar o seu processo. Muita gente começa a juntar dinheiro num porquinho, deixa debaixo do colchão, vai acumulando ali na conta corrente e beleza, é um certo primeiro passo. Você precisa conseguir poupar, mas o que vai realmente mudar o seu jogo e antecipar os seus resultados é investir. Eu já fiz várias projeções que eu já percebi o seguinte: muitas vezes para você acumular o seu primeiro R$1 milhão, talvez você precise apenas de investir 150 mil. O resto é simplesmente juros sobre juros. Obviamente demanda um longo prazo para isso acontecer, né? Porque o seu dinheiro vai rendendo, aí aumenta de pouquinho em pouquinho e vai virando aquela bola de neve, mas se você investe de pouquinho em pouquinho durante vários anos, você consegue chegar no seu primeiro R$1 milhão e você só tirou do seu bolso para de fato investir 150, 200, 300 mil reais. Só que aqui a gente está falando do longo prazo. E aí para você encurtar esse processo, você precisaria ter uma renda alta e também conseguir investir muito todos os meses. Então, por exemplo, tem clientes nossos que são médicos, mas um deles investe R$10 mil todos os meses, o outro investe R$30 mil todos os meses, o que eu tenho ciência que é completamente fora da realidade do brasileiro. Eles vão conseguir chegar no primeiro R$1 milhão de forma muito mais rápida, trabalhando como autônomo ali, por exemplo, alguns têm até a própria clínica e tem outros profissionais dentro, mas o médico, por exemplo, é uma pessoa que conseguiria acelerar esse processo por meio dos investimentos. Uma pessoa comum que não consegue investir R$10 mil todos os meses vai demorar um pouco mais e tá tudo bem. Se você chegar lá na frente e tiver uma renda necessária para custear o seu padrão de vida, tá tudo certo. Você só precisa enriquecer uma vez. Mas se você não consegue investir R$10 mil por mês, você pode buscar outras formas de aumentar a sua renda, seja mudando de ambiente para você conseguir novos conhecimentos. E se você também não tem esses ambientes, comece a pesquisar, leia livros para você adquirir novas habilidades também. Essas novas habilidades vão aumentar a sua renda, porque você vai desenvolver uma nova habilidade que vai ser capaz de te gerar mais renda por hora do que a sua habilidade atual. Tem várias pessoas que trabalham com alguma coisa específica, estão ali juntando uma grana só para conseguir pagar os custos, mas sabem que não é aquilo que ela vai fazer o resto da vida. Então ela está aprendendo alguma outra coisa. Por exemplo, estudando programação. A pessoa vai estudar programação para conseguir um emprego numa multinacional gringa, vai trabalhar em dólar, vai ganhar em dólar, pagar os custos aqui no Brasil em real, trabalhar de home office, vai ter uma qualidade de vida muito maior, eventualmente, e consegue investir mais todos os meses. Então você pode estar numa fase da sua vida que tá tudo bem não ganhar tanto. Usa aquela fase para você de fato aprender, desenvolver novas habilidades e conseguir eventualmente ou uma promoção ou então uma transição de carreira que vai exponencializar os seus resultados. Mas agora o momento mais esperado do vídeo, né? O jeito mais rápido de você construir o seu primeiro R$1 milhão não é
é com investimentos, não é ganhando muito, na verdade é por meio do equity. O que isso significa? E é também a forma que eu vou construir alguns milhões de patrimônio na minha vida, é por meio do equity. Imagina o seguinte cenário, você constrói uma empresa que vai gerando ali o resultado ano após ano, sua empresa vai crescendo, vai gerando lucro, vai gerando receita, você contrata novas pessoas e você consegue gerar X de resultado. Por exemplo, você gera R$200 mil de lucro por ano durante ali os primeiros anos de existência da empresa. Então você consegue gerar ali R$200 mil de lucro por ano e você demoraria, considerando esses fatores, se tudo se mantiver constante, 5 anos para chegar no seu primeiro R$1 milhão, 10 anos para chegar em R$2 milhões de patrimônio. Só que, não sei se você já percebeu quando você está investindo, por exemplo, na bolsa de valores, você compra empresas e você paga um múltiplo em relação ao resultado, que muitas vezes é o lucro, né? Então existe lá na bolsa de valores um múltiplo que se chama preço sobre lucro. E aí, obviamente, quanto maior o crescimento da empresa, maior o múltiplo, quanto menor o crescimento, menor o múltiplo, mas as pessoas conseguem avaliar se uma empresa está cara ou barata por meio do múltiplo. Então imagina o seguinte cenário, você tem uma empresa que é avaliada em 10 vezes lucro, ou seja, o preço por ação daquela empresa custa 10 vezes mais do que o lucro por ação daquela empresa. O que isso significa? Significa que se você paga, por exemplo, R$20 numa empresa que gera R$2 por ação de lucro, você está pagando ali um múltiplo de 10 vezes, isso significa que você está gastando R$20 e você vai demorar 10 anos para ter o retorno desse investimento, só considerando os lucros do negócio. Se a empresa cresce o lucro ao longo do tempo, isso antecipa esse processo, por isso que quanto maior o crescimento futuro, melhor, porque você vai antecipar esse retorno. Não é exatamente o retorno, né? Você não está gastando dinheiro para depois de 10 anos ganhar aquele dinheiro que você gastou. Não, você está gastando dinheiro e você está tendo um patrimônio. Você tem um pedaço daquela empresa. Então você continua com seu patrimônio de 20 e na medida que a empresa gera o lucro de 2 por ano, vai passar 10 anos, seu patrimônio saiu dos 20 para 40, por exemplo. São esses 20 que você teve aqui, mais 10 anos gerando 2 por ano aqui. Só que, obviamente, a empresa vai melhorando ao longo do tempo, vai gerando mais lucro e, consequentemente, a sua participação na empresa também se valoriza, de 20 para 30, 40, 50 reais por ação. Então, a grande maravilha do equity é justamente você construir um negócio que tem um valor a ponto de alguém querer comprar uma participação desse negócio e pagar um certo múltiplo do resultado que você gera com uma expectativa de resultado futuro. Então, por exemplo, a pessoa chegou lá, um investidor, uma outra empresa querendo comprar o seu negócio, seja a totalidade das suas ações, seja metade da sua empresa, seja 10%, qualquer participação que seja. Primeiro, ela vai avaliar o negócio, né, os aspectos qualitativos, quantitativos, analisar a contabilidade, fazer toda uma análise para saber se realmente faz sentido ela comprar essa participação, se ela vai ter retorno ao longo do tempo ou não. Imagina que ela avaliou sua empresa em 10 vezes lucro. Isso significa que a sua empresa, que gera R$200 mil de lucro por ano, ela tem um valor de mercado de R$2 milhões. Ou seja, a sua participação naquela empresa, considerando que você é um sócio com 100%, vale R$2 milhões. Então, por mais que você esteja num momento inicial de vida, que você construiu um negócio, está gerando ali R$200 mil no primeiro ano, tudo bem, você gerou R$200 mil, que muitas vezes vai ser reinvestido no negócio para tentar crescer o negócio. Então você não tem um patrimônio em caixa, você não tem um dinheiro, R$1 milhão, mas a sua empresa é um negócio avaliado em R$2 milhões. E tá tudo bem você não ter esse dinheiro em caixa. A grande maioria dos bilionários não tem R$1 bilhão em caixa. Por quê? O dinheiro deles está concentrado no negócio, ou seja, é um negócio avaliado em mais de bilhão, mas a participação deles está ali. É algo que você não consegue tangibilizar, né? Não é algo tocável, você não consegue tocar nesse dinheiro. Mas nesse caso, sua empresa avaliada em R$2 milhões, se chega um investidor querendo pagar 50% do negócio por R$1 milhão, ele vai te dar em caixa, você vai ganhar o dinheiro em espécie, depósito na sua conta bancária, R$1 milhão por 50% do seu negócio. O que está acontecendo aqui, né? Ele pagou 10 vezes lucro por cada ação. Ou seja, você está antecipando 10 anos de resultado em apenas um ano. Naquele momento, naquele dia, você recebeu, por exemplo, se você vende 100% do negócio, o dinheiro que você ia demorar 10 anos para conseguir, você recebe aquela bolada uma vez só. Então, você virou milionário por conta daquele negócio, por mais que aquele negócio não gere R$1 milhão para você naquele ano. E é exatamente isso que eu faço na minha vida, né? Eu não quero ter R$1 milhão de lucro todos os anos. Isso pode acontecer
acontecer ao longo do tempo, vai acontecer ao longo do tempo, mas não é esse o foco principal também. O foco principal é construir um negócio que seja vendável, que as pessoas queiram comprar participação, porque aí sim, também, se eu quiser vender a totalidade do negócio, eu também embolso uma grana muito maior do que o lucro que eu consigo gerar com aquele negócio. Por exemplo, a Stocks a gente está construindo desde o momento inicial para ser algo que lá na frente vai ter muito valor. E eu não quero vender a Stocks, pelo menos não nos próximos 5, 10, 20 anos. A ideia é segurar o negócio durante um longo prazo, que isso que vai me fazer mudar de vida, mas tendo a ciência que existe um patrimônio oculto ali, né? Que se acontecer alguma coisa, eu consigo vender a participação, por exemplo, e ganhar uma bolada naquele momento. Então, se eu tenho um negócio que vale 10 milhões de reais e eu vendo 10%, eu embolsei 1 milhão de reais, tenho na conta 1 milhão de reais e ainda tenho um negócio que vale 10 milhões, que eu tenho 90% dele, sou o controlador, por exemplo, e consigo, por exemplo, seguir com o negócio, só que agora eu tenho dinheiro em caixa também. Então você pode fazer vários mecanismos assim e isso pode te tornar o primeiro milionário, fazendo aquilo que você sabe fazer, construir um negócio em volta disso, que seja limpar piscinas, que seja você vender um serviço aleatório que muitas vezes as pessoas nem sabem que isso poderia acontecer. Então existem várias habilidades que você pode se desenvolver, criar um negócio em volta disso e vender uma participação para algum investidor e antecipar resultados futuros por meio do equity. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa aí nos comentários qual foi o principal insight que você teve com esse vídeo. Ah, e antes que eu me esqueça, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Stocks, que é a minha consultoria de investimentos, que a gente cuida do seu patrimônio como um todo, sem conflito de interesses, preencha o link aqui no primeiro formulário da descrição. Tamo junto e até lá.